Denúncia grave e exclusiva do Primeiro Impacto. Um famoso empresário de Colombo. Ele está na mira da justiça. Ele é suspeito de um crime hediondo. Abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. E a menina é filha de um grande amigo do acusado. E o pior, o abuso teria acontecido em um passeio onde todos estavam juntos, as duas famílias, bem embaixo do nariz da família da criança. Confira aí. Amigo da família há mais de 30 anos, sempre presente nos churrascos na casa da vítima, que tem apenas 11 anos de idade. Sempre trazia doces para a menina e era considerado um parente. Nunca foi percebido nada, ele era uma pessoa 10, amiga, estava sempre com a gente, sempre quando a gente convidava ele, às vezes ele vinha com a esposa. E era como a gente fala, a gente parecia uma pessoa que gostava de crianças, só isso, nada mais. No dia 17 de setembro, foram todos juntos para um passeio. O objetivo era só para extravasar um pouquinho, é um local que não pega área de celular, então a gente queria esquecer um pouquinho do trabalho e passear um pouquinho só. No dia anterior a gente marcou esse passeio e aí chegando lá no encontro que seria na lanchonete do meu pai, a gente estava em 3 carros. O carro do meu pai, a caminhonete do meu pai, que tinha meu pai, o rapaz que trabalha comigo e o meu tio, o irmão do meu pai. Aí tinha o carro do que estava sozinho, ele estava sozinho no carro, e o nosso carro, que a gente estava eu, minha esposa e o meu filho pequeno. Aí na volta, nem todos voltariam juntos no mesmo horário, então por isso que a gente foi com menos pessoas nos carros. Então acabou que daí minha filha pediu para ir com ele na caminhonete dele. E a gente foi em comboio, meu pai na frente, ele no meio e eu atrás durante todo o percurso. Eu não saí de trás do carro dele em nenhum momento. E foi no percurso de ida e no percurso de volta que acabou acontecendo. O passeio que a família fez foi na represa do Capivari, em Bocaiúva do Sul. Saíram de Curitiba e a viagem levou aproximadamente 1h30 para ir e 1h30 para voltar. E foi aí, durante a viagem, que o suspeito mostrou quem era de verdade. Na ida, ele fez pouquíssimas coisas porque acho que ele queria ganhar um pouco da confiança dela até para voltar, talvez. Então ela ficou meio que sem entender na ida, assim. Aí foi a parte pior, que segundo a minha filha falou que foi pior, que dela chorou e não quis sair do carro. E ele falando pra ela que não era pra falar, que se saísse do carro, ele ia acabar causando briga, ia acabar com a amizade nossa que a gente tem. Aí foi na parte da volta que aconteceu a parte pior, assim. Mas ela não demonstrou nada, assim, porque ela falou que ficava com medo da briga lá onde que a gente tava lá no local, se ela contasse. Ela ficou com medo de falar. Mostra um vídeo onde ele cita para ela que era uma criança de 9, 10 anos fazendo sexo com uma pessoa, então para deixar ela mais tranquila, olhe, né, você já tem 11 anos, então essa criança é mais nova que você e está fazendo sexo já, como se não tivesse tanta importância, né, e esse vídeo estava no celular dele. A mãe percebeu que um dia depois do passeio, a menina não estava normal. Não sei explicar se era pânico, se era medo, se era receio, vergonha, o que era. Ela ficou com o olhar perdido. Aí eu perguntei, tá tudo bem, filha? Ela, tá. Mas foi um tá, tipo, que saiu por sair, sabe? Aí eu falei, você quer contar alguma coisa pra mim? Aí eu olhei pra ela, o olhinho dela já deu um brilho diferente. Aí a gente que é mãe já sente. Aí eu falei, aconteceu alguma coisa? Ela ficou quieta. Aí eu sabia que só podia ser isso. Aí eu perguntei, que tanto você e o conversaram? Aí ela começou a chorar. Aí eu já fui pro inferno, já voltei, porque é essa sensação que a gente tem. A gente desmorona e volta para buscar o que aconteceu. Aí ela falou, mãe, você não vai ficar brava, chateada? O encostou na minha perereca. Aí eu já fiquei fora de mim, já liguei lá pro meu marido, falei, vem aqui, me bota no carro que eu vou lá na empresa dele. Aí ela viu que eu fiquei perturbada e eu fiquei pro lado de fora também. Aí ela conversou com meu marido e com meu sogro. E contou daí a riqueza de detalhes que ele tinha tocado nela, que na volta ele pediu para tirar a calcinha, que ele mostrou vídeos de crianças menores que ela fazendo sexo. Na volta ele pegou a mão dela e
quis colocar no pênis dele e ela tirou. E aí ela começou a chorar. Uma hora ela disse que começou a chorar e pediu para ele parar a caminhonete. Ele falou que não podia. A segunda parte dessa reportagem eu trago para você já já. A história do empresário que mexeu com uma criança de 11 anos não terminou ainda. Depois de abusar da criança, o homem prometeu presentes a ela para que ela não falasse dos abusos com ninguém. Vamos ver. Depois de ouvir o desabafo da filha, a família procurou a polícia imediatamente. Ele negou, disse que não, que tem a gente como filho, meu marido como filho, que lá no bairro onde ele mora, ninguém nunca ouviu falar nada disso. A polícia abriu inquérito, né, pelo artigo 217-A, que é estupro de vulnerável. Né, é um crime gravíssimo, né? Um crime gravíssimo. De 8 a 15 anos ele pode pegar de cadeia. Para ganhar a confiança da menina, o suspeito prometeu presentes. Ele fez ela jurar que não ia contar para ninguém. Aí ela jurou que não ia contar para ninguém. Fez a lista no celular dele de batom que ela queria, de caneta. E ele falou que ele daria aos poucos, ia deixando no bar do meu sogro, para ninguém desconfiar de nada. A criança passou por exame de lesão corporal. Os laudos do IML devem sair em um mês. Mas a entrevista com a psicóloga já trouxe algumas respostas. Ela fez o laudo físico e foi encaminhada para o psicólogo, onde saiu o laudo psicológico dela, né, contando exatamente o que aconteceu, todos os detalhes do dia, né? A psicóloga age de maneira sutil, mas sutilmente a psicóloga consegue tirar dela exatamente o que aconteceu no dia. O suspeito do abuso é empresário no município de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Nós procuramos na empresa dele. Fomos atendidos pelo primo, que disse que não estava. É uma denúncia de suspeita de pedofilia. Eu queria ouvi-lo, queria saber se ele pode se manifestar, se ele quer se manifestar. Eu vou falar uma coisa para você. Não existe o conhecimento desse assunto. Não. Você entendeu? Nem por parte dele e nem por parte de ninguém. Não, ele tem conhecimento. Por parte de ninguém eu acredito que não, porque é um assunto pessoal dele, por isso que a gente está procurando por ele, não por você que é primo, né? E nem, eu vim atrás dele para saber se ele quer gravar, se ele quer se pronunciar. Eu vou acionar o advogado nosso aí para falar com vocês. Depois eu vou te contar, porque realmente ele está com o pessoal de fora. Ah, tá, ele está trabalhando fora. Então tá bom. A família conta que durante o passeio, o suspeito convidou a menina para ir até uma cachoeira. Queria ir sozinho com a garota, mas a família não deixou, resolveu ir junto. Só que eles não desconfiavam ainda do amigo. A gente vê muitos casos assim, né? Onde são amigos próximos, avós, tios, né? Normalmente esse tipo de coisa acontece dentro de casa. É difícil abusadores de criança estarem fora de casa, né? Normalmente, em 90% dos casos, eles agem dentro de casa de alguma maneira, né? Eles vão ganhando a criança, foi esse o caso, ele sempre levou balinha, sempre agradou, sempre, venha no colo do tio, venha, né? Eles agem dessa maneira. Né? E vão ganhando a criança até o dia que eles conseguem agir. Para mim é um criminoso. Se trata de uma doença ou não, para mim ele é um criminoso. Porque a pessoa que faz isso pode até ser uma doença, mas começou com um ato próprio dele mesmo, na minha opinião. A gente sabe o que acontece, a gente orientava ela que poderia acontecer, que tem gente mal lá fora. Eu me sinto impotente, assim, por ter baixado a guarda com uma pessoa tão próxima e traída, né? Nós pretendemos que ele vá preso, né, pelo crime de estupro de vulnerável, é um crime grave, como eu falei anteriormente, e inclusive queremos a investigação nos celulares, nos computadores, para verificar a questão de pedofilia mesmo, né? Nós acreditamos que possam existir outras vítimas e, se existirem outras vítimas, que elas também apareçam. Ele cavou a própria cova, a nossa vida acabou. Ele destruiu uma família, sabe? A gente era uma família tranquila, os perrengues de sempre, mas a gente é equilibrado, digamos assim, sabe? Ele acabou com tudo. Empresário famoso de Colombo, na região metropolitana. Quem é o cara? Se ele quiser falar, o espaço, é claro, evidente, está aberto aqui no Primeiro Impacto Paraná. Nós ouvimos um lado, não conseguimos ouvir o outro lado. E o jornalismo sério é assim. Tem pessoas que condenam ouvindo apenas uma situação. Não, eu quero ouvi-lo também.
dessas acusações gravíssimas.